Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 52 ou 51, dependendo da sua Bíblia, versículo 9. Eis o homem que não pôs Deus como sua fortaleza, mas confiava em sua grande riqueza e se fortificava com ciladas, ou seja, com mentiras. Aqui, propriamente, esse salmo foi composto por Davi a respeito de um homem chamado Doeg. Doeg, que era aqui um dos personagens da Bíblia também, que estava aqui juntamente com Saul. Doeg levantou um falso testemunho contra Davi, e decorrente disso, Saul, ali movido de extrema raiva contra Davi, porque o estava perseguindo, mandou matar aqui todos os sacerdotes, por conta desse falso testemunho de Doeg. É o que podemos ver no livro de 1 Samuel, capítulo 22, dos versículos 17 ao 19, que nos traz aqui. Após Doeg, ter levantado esse falso testemunho contra Davi, então Saul mandou matar todos os sacerdotes que podemos ver aqui, Então, o livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 17. E o rei disse aos da sua guarda pessoal: voltai-vos e matai os sacerdotes de Yahvé, porque eles também ajudaram Davi, porque souberam que fugiu e não me avisaram. Mas os oficiais do rei não quiseram levantar a mão contra os sacerdotes de Yahvé e matá-los. Então o rei disse a Doeg: tu volta-te e mata os sacerdotes. Doeg, o edomita, voltou-se e matou-os. Ele mesmo, naquele dia, matou 85 homens que vestiam efode de linho. Quanto a Nobe, a cidade dos sacerdotes, Saul a passou a fio da espada, homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, jumentos e ovelha. Olha aqui a carnificina que foi feita, mediante a esse falso testemunho de Doeg. E aonde aqui Davi repreende severamente, Ele compôs esse salmo aqui contra Doeg e diz: eis o homem que não pôs Deus como sua fortaleza. Por quê? Qual foi a reação dos outros aqui, O rei disse aos da sua guarda pessoal: voltai-vos e matai os sacerdotes de Yahvé, porque eles também ajudaram Davi, porque souberam que fugiu e não me avisaram. Mas os oficiais do rei não quiseram levantar a mão contra os sacerdotes de Yahvé e matá-lo. Aí, aqui está. Os que verdadeiramente confiavam em Deus, mesmo estando com Saul, não levantaram a mão contra os sacerdotes, Por isso traz aqui: eis o homem que não pôs Deus como sua fortaleza, mas confiava em sua grande riqueza e se fortificavam com ciladas, com suas mentiras, com sua força. O oitavo mandamento, dos 10 mandamentos, nos traz: não levantai falso testemunho. Aqui não nos fala do relato do fim de Doeg, mas ele teve um fim, sim, trágico. Por quê? Ele propriamente levantou um falso testemunho e se colocou contra Deus. E aqui que está. Meu irmão e minha irmã, escutou qualquer coisa, ouviu qualquer coisa, se você não sabe ao pé da letra o que está acontecendo, não fale nada. Pois é essa repreensão que Deus propriamente traz a mim e a você neste dia. Tudo o que acontece tem dois lados. O lado de um, o lado de outro, e uma única verdadeira verdade, que é de Deus, que vê tudo, que tudo sabe. Então, se estão trazendo alguma coisa até você, de um lado, mas você não sabe do outro lado, não tome partido nem por um e nem por outro. Ao contrário, vai consultar a Deus primeiramente. Não tome partido perante muitas vezes aquilo que você vê ou que você escuta. Isso é a mim também, pois os nossos julgamentos são falhos. Nos recordemos aqui da mulher pega em adultério, que foi aqui
trouxeram a Jesus para ser apedrejada. Todos ali já estavam com pedras na mão. Mas Jesus escrevendo no chão, e a gente não sabe o que Jesus escreveu, mas é como se falasse, né, aqui, e quanto a vocês? Depois ele levantando, olhou para todos, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Então cuidado, meu irmão e minha irmã, com quem você escuta, pois você propriamente está escutando a um pecador e uma pecadora também, que ainda não entrou no caminho do Senhor propriamente, com honestidade, com decisão, mas falsamente está caminhando com o Senhor, mas ainda fala, né, mentiras, profere mentiras, fica trazendo até você muitas vezes aquilo que ela viu e acha e quer que você também tome partido perante aquilo que ela viu. E não podemos ser assim. Por isso tem os mandamentos, o oitavo mandamento nos repreende com relação a isso, a não levantarmos falso testemunho contra ninguém. Antes que a gente saiba ali o que está acontecendo realmente, porque tudo tem as duas versões, de um lado, do outro, e uma única verdade que é de Deus. Então, cuidado, temos que ter muito cuidado mesmo, né? Ainda aqui no capítulo 22, agora no versículo 22, né? Ainda no livro aqui de 1 Samuel, Davi fala, e Davi lhe disse, eu senti naquele dia que Doeg, o edomita que estava presente, certamente avisaria Saul, né? Então aqui ele já sentiu que ia ser levantado ali, né, um falso testemunho contra ele. Então não podemos agir assim, meu irmão e minha irmã. Por quê? Se estamos caminhando, se nos colocamos a caminhar, né, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos tomar partido em nada. Temos antes que consultar a Deus, né? Pois só Deus sabe da verdade. E naquilo possivelmente que Ele nos inspira, aí sim, né, temos que falar alguma coisa, isso se Deus nos permitir. Então até dentro de nossa própria casa, com nossos parentes, conhecendo a todos, quando um vem falar coisa um do outro, peraí, não me compete a isso, eu não quero saber disso. Né, o que muitas vezes a pessoa já está com maldade contra a outra, ela já não gosta da outra e vem aqui com seus venenos aqui satânicos querendo nos contaminar, para que a gente também se revolte contra outra pessoa, e não podemos ser assim. Antes aqui, né, que a gente sempre haja com aquilo que Deus nos traz. Ontem mesmo foi aqui trazido até mim, né, a respeito de uma confusão ali entre um casal, né, da minha própria família. O que eu fiz? Não tomei partido nenhum com relação a isso. Antes, naquilo que o Senhor me inspirava, eu mandei mensagens separadamente para um e para outro, e falei para eles aquilo que o Senhor ia ministrando no meu coração, mas não fiquei nem a favor de um, nem a favor de outro, mas coloquei exatamente aquilo que o Senhor ministrava no meu coração, para que reconhecessem o que eles estavam fazendo não estava agradando a Deus, e sim propriamente a Satanás. Então, meu irmão e minha irmã, antes de tomar partido, de ficar a favor de um, a favor de outro, consulte a Deus. Consulte a Deus. Não haja conforme as suas aqui, né? Que eu achei isso. Não haja conforme os seus achismos, né? Não haja conforme aquilo que estão trazendo até você. Mas temos que ter sensatez. Temos que ter sensatez. E isso se dá aos de nossa família também. Não é porque é meu irmão, não é porque é meu sobrinho, não é porque é meu primo, não é porque é isso ou aquilo, que eu devo ficar a favor deles, não. Não, porque aqui, ó, o Senhor está nos repreendendo. Eis o homem que não pôs Deus como sua fortaleza. Então eu não posso ficar, eu estou seguindo a Deus. Mas é meu parente, eu tenho que ficar a favor dele. Não, ele está errado, ela está errada. E o que compete a nós, naquilo que o Senhor ministra, se for da vontade de Deus, se for da vontade que falemos alguma coisa, é levar a repreensão. Ei, você está errado, você está errada.
Não é porque você é, muitas vezes, até meu filho, minha filha, meu parente, que eu tenho que passar a mão na sua cabeça, não. Todos nós temos que entender que toda atitude tem uma consequência. Que Deus deixa a gente colher justamente aquilo que a gente planta. Não podemos tomar partido em situações, meu irmão e minha irmã, que não compete a nós. Não podemos. E muito menos falar daquilo que achamos. Ah, eu vi ali, né, fulano conversando com a cicrana. Ah, já está atraindo a esposa dele. Ah, já está atraindo. Ó, ela via fulano ali conversando com o cicrano. Ó, ela já está atraindo fulano ali, ó. E ele está ali. Aí você fala uma coisa dessa, aí você comenta com alguém que tem veneno, aí sai espalhando, vira aquele telefone sem fio e olha o estrago. Por conta dessa falso testemunho que do Eg levantou aqui, ele propriamente matou os sacerdotes, mas depois aqui foi feita uma carnificina, onde foram mortos homens, mulheres, crianças. Então aquilo que às vezes você fala, se você não tem certeza, e mesmo se você tiver, muitas coisas não competem a você, não transmita. Pois pode aqui ter consequências graves. Teve um caso agora que o senhor me fez recordar, que um rapaz, ele tinha uma loja de computador e ao lado dessa loja tinha uma loja, né, de pastel ali. E, consequentemente, a mulher dele tinha o mesmo nome da mulher do lado. Era aniversário da mulher desse meu amigo. Ele mandou flores para ela. Só que o motoboy fez? Ele levou para outra mulher. O motoboy, ele não confirmou todo o nome. E aí o que aconteceu? Uma grande destruição. Pois o marido daquela mulher ao lado chegou, achou que ela já estava tendo caso com outro, e ali teve uma grande destruição, teve ofensas verbais, teve até agressão. E esse meu amigo, quando viu que o tempo estava passando, e não foram entregues as flores que ele mandou para a mulher dele, aí ele chegando lá, e viu o casal ali, né, e viu as flores, né, e ali ele foi falar, né, aí ele consertou ali o que o motoboy, né, por engano, em vez de ter confirmado todo o nome, não confirmou e acabou ali falando. E o marido ali, movido por aquilo que ele viu, fez uma grande besteira. Então, meu irmão e minha irmã, temos que ter aqui muita sanidade, autodomínio. Não podemos ir falando muitas coisas daquilo que interpretamos, pois não sabemos o fundo ali, o que é verdadeiramente verdade ou mentira. E não compete a nós. Antes, vieram tentar nos contaminar falando de um de outro, vamos buscar a Deus. Mesmo, principalmente, sendo de família, sendo parente, até filhos. Cuidar do pai e mãe, passando a mão na cabeça de filhos e aqui encobrindo erros gravíssimos dele. Não pode ser assim. Tivemos agora recentemente o caso, né, do rapaz nos Estados Unidos que matou o outro lá. Por quê? Sem motivo nenhum. Mas o que o pai dele fez não encobriu. Eu te amo, filho, mas toda ação gera uma reação. Tudo que fazemos tem uma consequência. E o pai entregou o filho ali. Por quê? Não podemos passar a mão nos erros de ninguém. Não podemos, meu irmão e minha irmã. Isso a mim também, a você. Quando nos colocamos a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos muito bem que tem uma condição. Qual é? Renunciar a nós e tomar a nossa cruz. É batalha diária, é luta diária. É renunciar a nós e renunciar muitas vezes aquilo que vem falar a nós. Não podemos sair tomando partido de qualquer jeito. O Senhor está repreendendo muitas pessoas aqui neste dia. Então, se acautela, meu irmão e minha irmã. Para de ficar julgando aquilo que você viu e nem sabe o fundo verdadeiro. Para de ficar transmitindo com veneno aquilo que você nem sabe. As consequências são terríveis e elas recairão sobre você também e sobre mim
se eu me desviar dos caminhos do Senhor. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde.